nós hoje estarmos com os irmãos aqui, conhecendo a cidade, conhecendo a igreja e podemos também compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Obrigado. Eu queria convidar você, então, já a abrir sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, vamos ler juntos dos versículos 18 a 27. João 15, 18 a 27. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vamos acompanhar aí. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Amém? Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus acabou de tratar com seus discípulos a respeito de quem ele é, da sua essência, da sua identidade. E ele faz uma declaração para eles importante, um pouco antes desse texto que nós lemos, de que ele é a videira verdadeira, e que nós somos os seus ramos, nós somos aqueles enxertados na videira, e nós somos agora parte do seu corpo, parte de uma família, parte do reino de Deus. E uma das coisas que vão caracterizar a nossa vida como discípulos é exatamente o amor que nós temos uns pelos outros. Jesus disse que quando nós amamos uns aos outros, nós somos reconhecidos como seus discípulos. E que esse amor, esse fruto de amor, ele vai produzir glória a Deus, glória ao nome do Pai. E logo em seguida, Jesus então passa a alertar seus discípulos que esse amor praticado entre eles, exatamente essa característica nova, marcante e essencial na vida de um discípulo, levaria seus discípulos a serem odiados pelo mundo. Aqueles que não estão conectados na videira, que é Jesus, aqueles que estão cada vez mais afastados dele, vivendo a sua própria vida, estes se oporiam a nós de forma veemente, fazendo de tudo contra nós, no propósito de nos enfraquecer, no propósito de nos abater, de nos desanimar, e no propósito de desviar os nossos olhos daquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Talvez você tenha sofrido já na sua vida algum tipo de oposição, algum tipo de perseguição na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, entre os seus vizinhos. Cada um tem uma realidade diferente, mas a verdade é que isso vai se tornar cada vez mais frequente nas nossas vidas. Essa oposição se torna mais ferrenha, mais frequente, mais visível, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas,
mais cheias de si mesmas, mais arrogantes, cada vez mais céticas, mais donas da verdade, e cada vez mais elas confrontam e se opõem a tudo e a todos que vão caminhando de forma contrária a essa forma de vida que elas escolheram para si mesmas, e que não condiz com as Escrituras Sagradas. Então Jesus não está falando aqui, meus irmãos, de uma oposição simples, de uma rejeição leve. Ele trata aqui com seus discípulos de um ódio gerado no coração daqueles que não caminham com Deus, daqueles que não conhecem a Deus. E ela se opõe a nós justamente por conta da fé que nós professamos em Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos resistir firmes na fé. Nós precisamos estar prontos para defender o nosso posicionamento radical de um discípulo fiel a Jesus e à sua palavra, e que entende e que tem o desejo sincero no coração de fazer a sua vontade em todas as áreas da vida. Então esse texto traz para nós algumas indicações que nos mostram por que o mundo nos odeia e que mostra por que nós seremos perseguidos sendo esse tipo de cristão, discípulo radical de Jesus. Então note comigo aí que no versículo 18 e 19, Jesus vem falando que se nós somos odiados pelo mundo é porque ele também foi odiado em primeiro lugar. Ele veio à terra, ele encarnou, ele trouxe o reino, ele trouxe a palavra de Deus, ele trouxe um discurso novo, algo diferente, e que todas as pessoas que não queriam caminhar com Deus de forma radical começaram a se opor a ele na expectativa de fazê-lo calar e de até mesmo matá-lo. Então nós vemos aqui no versículo 19, a primeira parte, que o mundo nos odeia, odeia Jesus, porque nós não somos deste mundo. Primeira causa que ele coloca aqui, versículo 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós nos submetemos às autoridades legais e terrenas, mas a nossa autoridade maior é Jesus Cristo e a sua palavra. Nós convivemos com o pecado, mas nós não somos chamados a viver pecando. Nós conduzimos aqui e vivemos uma vida de 70, 80, 90 anos, mas os nossos olhos não estão aqui, os nossos olhos estão na eternidade. Nós alimentamos os nossos corpos para sobrevivermos, mas nós ansiamos pelo alimento espiritual, por Jesus, que é o pão da vida. Nós nos hidratamos, mas nós ansiamos pela água da vida, que é capaz de saciar a sede das nossas almas. Ou seja, nós somos estrangeiros em terra estranha, aguardando um momento em que seremos chamados e que voltaremos para casa. Tudo o que acontece nas nossas vidas precisa estar focado nisso. Precisa nos lembrar que nós ainda não estamos em casa. Quando você chega frustrado com o seu trabalho, com raiva do seu chefe, quando por mais que você faça o bem, as pessoas pagam você com o mal, quando você não é reconhecido por todo o bom trabalho que você desenvolve na igreja ou em qualquer outro lugar, quando você se frustra com as reações do seu marido, com as reações da sua esposa, com a falta de harmonia dentro do seu lar, quando você espera que as coisas se resolvam rapidamente e tudo parece que está demorando demais para acontecer, você precisa se lembrar: eu não estou em casa, eu sou peregrino em terra estranha. Você ainda está passando por um processo nas mãos de Deus. Um processo que faz te lembrar que toda essa dificuldade, toda essa perseguição e o ódio do mundo, toda essa oposição está chegando ao fim e que esse fim se aproxima. Eu me lembro da história de um casal de missionários que passou a sua vida inteira se dedicando à obra de Deus. Em um determinado momento da vida, eles disseram: vamos voltar para casa, vamos nos aposentar. E eles pegaram um trem, voltaram para casa e esperavam serem recebidos com grande honra na sua cidade. E quando chegaram por lá, na estação de trem, não havia ninguém esperando por eles.
E eles foram tomados de uma grande frustração, dedicaram a vida inteira a Deus e a sua obra, à missão, ao evangelismo. E aquele missionário, o homem sempre é mais impetuoso, ele disse para a mulher: olha aí o que nós recebemos. Que Deus é esse que nos permite voltar e não ser recebidos com honrarias por ninguém. Ore aí ao seu Deus, pergunte a ele, o marido falava com a esposa. E ele saiu de casa e passou um tempo na rua, voltou, e ele falou: e aí, o seu Deus disse o quê? Ele já tratava assim como seu, né? Tamanha era a sua frustração, e ela disse: o meu Deus disse que nós não estamos em casa. Nós ainda não chegamos ao nosso destino final. Tenha bom ânimo. Sabe por que o mundo odeia você e a mim? Porque nós passamos por esse processo de aprendizado nas mãos de Deus, com esperança naquilo que é eterno. Com os nossos olhos voltados para a eternidade, para tudo aquilo que Jesus prometeu para nós. Nós cremos numa eternidade com Ele. E as pessoas nos odeiam porque elas passam por esse mesmo processo sem esperança, com desespero, sem confiança em um reino que foi prometido a nós, sem confiança e esperança em Jesus que há de vir para nos levar, para nos resgatar, para estarmos com Ele em plenitude, na Sua presença, num lugar onde não há mais pecado e morte, onde não há mais sofrimento, onde não há mais dor, não há mais perseguição e nem oposições. Deposite, meu irmão, minha irmã, a sua confiança e a sua esperança naquele que é eterno, naquele que te promete a eternidade com Ele, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque nós somos passageiros nesse mundo tenebroso, regido pelo diabo. O melhor de Deus, meus irmãos, já veio. O melhor de Deus foi enviado ao mundo, encarnou e morreu em nosso lugar. Não somente em nosso favor, mas Ele tomou o meu lugar e o seu. Ele levou sobre si o pecado de todos nós. Ele experimentou a rejeição de Deus. Ele sofreu em nosso lugar, como nós já vimos hoje aqui. Para quê? Para que nós também pudéssemos, como igreja, como corpo, suportarmos as mesmas provações, as mesmas perseguições, com os nossos olhos colocados nele e na eternidade, naquilo que Ele tem preparado para nós. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo extraordinário e especial, te aguarda na eternidade. Amém? Versículo 19, ainda na segunda parte, ele nos dá uma segunda razão pela qual nós somos odiados. Ele diz: pelo contrário, eu dele os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Ou seja, nós somos odiados porque nós fomos escolhidos do mundo. Eu estava lendo esse texto e o que me veio à mente nesse momento foi aquela aula de educação física na escola. Talvez todos tenham passado por essa experiência, onde o professor diz assim: vamos formar os times. Eu quero um capitão de cada lado, vamos formar um time. Geralmente os melhores eram escolhidos antes, os piorzinhos iam ficando no final, igual a gente, ia ficando mais para o fim da fila e tal. Uma comparação bem superficial é que a gente está todo mundo embolado nessa aula de educação física, alunos de todo tipo, de toda raça, cor, posição social, procedência. O professor fala: vamos escolher os times, vamos dividir. E nesse momento o capitão busca pessoas que querem abraçar a causa do time. Busca pessoas que vão se comprometer com o seu time, se comprometer com a vitória, dispostos a enfrentar qualquer obstáculo, qualquer adversário, desafios, para que aquele time juntos possam levantar no final a taça de campeões, a taça da vitória.
A diferença desse exemplo para o reino de Deus é que essa escolha do capitão, ela não é feita baseada nos meus méritos. Esse capitão não faz uma escolha baseada naquilo que eu sei fazer, no quão bom eu sou naquele esporte, se eu sou artilheiro, se eu tenho mais habilidades, se eu tenho mais conhecimento, se eu tenho uma posição acadêmica melhor do que os outros. A escolha desse capitão, ela é simplesmente baseada no desejo que ele tem de nos ter ao seu lado. O desejo que ele tem que nós façamos parte do seu time. E baseada no quanto ele trabalhou e no que ele fez para que nós existíssemos, para que nós estivéssemos hoje ao lado dele. Então, os seus escolhidos fazem parte desse time vencedor, enquanto os outros, infelizmente, estarão num time perdedor, e o placar do jogo já foi definido pelo capitão. O placar já está definido. Um time vai ganhar, o outro vai perder. Não existem empates. Os escolhidos por Jesus serão parte do seu time até o fim dos tempos, defendendo-se de todos os adversários, passando por tribulações, por oposições, sofrimentos, dores, superando tudo isso, se defendendo dos adversários, usando as suas armas espirituais, usando a oração, o jejum, se fortalecendo no capitão, obedecendo às suas instruções de forma radical, seguindo à risca tudo que ele nos ensina na palavra, perseverando com ele, por ele, porque todos nós sabemos que vai valer a pena. Nós sabemos, como time vencedor, que todo o trabalho desempenhado pelo capitão tem como objetivo nos tornar vencedores também junto com ele. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, nós devemos nos alegrar, porque nós fomos escolhidos do mundo, e escolhidos a dedo. Escolhidos para a glória e para a honra do capitão. E estamos nas mãos dele. E estamos tentando seguir as suas ordens, as suas instruções, nas mãos do Senhor dos senhores, do Rei do universo. Aquele que nos sustenta, aquele que sustenta o mundo na palma das suas mãos. E das mãos dele nós também receberemos o prêmio. Nós receberemos a coroa da vida destinada aos seus filhos. E absolutamente ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. Ninguém. Não foi algo aleatório, não foi uma escolha aleatória de qualquer maneira. Jesus não está dizendo, vem todo mundo. Vamos fazer com que o universo inteiro venha e seja parte desse time. Não, Jesus está dizendo, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi. Além de sermos odiados, além desse sentimento gerado no coração das pessoas, nós vemos nesse texto que nós seremos perseguidos. E existem causas também nessa perseguição. Versículo 20, ele diz que nós devemos nos lembrar da palavra que Jesus disse, que nós não somos maiores, o servo não é maior que o Senhor, e que se ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos, e que se eles guardarem a nossa palavra, também guardam a palavra de Jesus. Então, uma das causas de nós sermos perseguidos, Jesus está dizendo aqui, é por causa do nome dele. Percebem isso aqui no texto? Vocês serão perseguidos por minha causa, por causa do meu nome. E porque vocês não são maiores do que eu. Vocês, servos, não são maiores do que o Senhor. E ser perseguido por causa do nome de Jesus é muito diferente de ser perseguido por alguma coisa que a gente faça. Ou alguma coisa que a gente fala. Pode ser que no meio da sua escola, ou da sua faculdade, onde você está, no seu trabalho, você fale alguma coisa e as pessoas olham para você de uma forma meio torta. Mas o que Jesus está dizendo aqui é um pouco mais profundo. Ele está dizendo que ser perseguido por causa do nome dele indica estarmos dispostos a morrer por causa dele. Morrer por causa dessa palavra, dessa obediência.
e morrer por causa de todos esses princípios e valores que estão atrelados à palavra e ao nome de Jesus. Isso era a realidade imediata daqueles homens. Eles estavam debaixo de um império, de um governo, um imperador romano, e as pessoas deveriam sempre dizer que César, o imperador romano, era o Senhor. Essa era uma frase comum, todas as pessoas declaravam isso. Mas ao se encontrarem com Jesus, ao serem transformados, regenerados por Ele, ao entenderem que Jesus era o Senhor sobre eles, eles não mais poderiam declarar César como Senhor. E eles diziam, César não é Senhor, quem é Senhor é Jesus, e isso custava a vida deles. Talvez para nós seja muito mais fácil hoje. Nós não arriscamos tanto a nossa pele. Nós não estamos sujeitos, pelo menos aqui no Brasil, a sermos mortos, apedrejados, queimados, martirizados, quando declaramos que Jesus é o Senhor sobre nós. Mas aqui essa realidade era um pouco diferente. Se eles declarassem isso hoje, amanhã poderiam estar mortos. Imagina como será para nós, pecadores, se Jesus foi perseguido da forma que foi. Jesus, santo, sem pecado, foi perseguido, porque nós não seríamos. Nós não somos especiais, o discípulo não é maior do que o Senhor. E a palavra diz, Deus diz que não há na terra ou no céu outro nome pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é precioso, meu irmão, minha irmã. Esse nome é tão precioso que faz com que o nosso nome se torne algo quase sem valor nenhum. Entendam isso, percebam isso. Porque muitas vezes nós cometemos o erro de zelar pelo nosso próprio nome e não nos preocupamos se estamos desonrando o nome de Cristo. Apesar de ser difícil fazer isso, porque se nós zelamos pelo nosso bom nome, se nós somos reconhecidos, honrados por aquilo que somos e fazemos, teoricamente, de forma direta ou indireta, o nome de Jesus também deveria ser honrado. Mas nós, como pecadores, como pessoas más, nós conseguimos fazer o mais difícil. Buscar a honra para nós e desonrarmos o nome de Jesus. Como nós fazemos isso? Buscando ou pensando saber o que é melhor para nós e para a nossa felicidade, sem nos preocuparmos se aquilo agrada ou não a Deus. E aí nós desonramos o nome dele porque somos dirigidos pelo nosso egoísmo. Como nós fazemos isso? Um casal, quando um homem ou uma mulher pensam que deveriam estar melhores sozinhos ou que estariam melhores sozinhos, buscam o seu próprio interesse e desonram o nome de Jesus através do divórcio. Um filho que pensa que sabe o que é melhor. Hoje em dia é muito comum. Um filho pensa que sabe o que é bom, que ele tem o conhecimento, que ele sabe mais do que os pais, recusa ouvir o conselho sábio dos seus pais, e ele então desonra o nome de Cristo através da sua desobediência, da sua altivez. Um cristão que não se submete a autoridades delegadas por Deus, que gosta de fazer o que quer, desonra o nome de Jesus por conta da sua rebeldia, da sua independência. Um cristão que não se preocupa em conhecer a Deus, em conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, conhecer a sua vontade, age em desobediência e desonra o nome de Jesus com a sua ignorância. Nós devemos honrar o nome de Cristo muito acima do que fazemos com o nosso próprio nome. E por conta disso, nós precisamos ser resilientes para aguentarmos toda oposição que virá sobre nós. A perseguição virá. Não é uma opção, ela vem. Jesus está declarando isso aqui. Ela está às portas, nós já sofremos isso e muitos irmãos nossos já sofrem isso de forma muito mais severa do que nós em países que estão fechados ao Evangelho. Nós tivemos centenas, milhares de pessoas mortas na Nigéria este ano por conta disso. Exatamente por professarem a sua fé em Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender que crer em Jesus não é para qualquer pessoa.
crer em Jesus é para aqueles que foram escolhidos por Ele para crer. Mas aqueles que são levados a crer, aqueles que são enxertados na videira, que se alimentam dela, que dependem dela para a sua sobrevivência, são também fortalecidos pelo mesmo Espírito para perseverar. O mesmo Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e que nos leva a crer em Jesus, que nos torna justos diante dele, esse mesmo Espírito nos faz perseverar nele e no caminho dele até o fim. E nós precisamos estar preparados e firmes, enraizados, bem fundamentados nele, na palavra, para nós resistirmos ao dia mau. O dia mau vem para todos nós e para todas as pessoas. Paulo escreve aos Colossenses: como recebeste Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nós precisamos estar bem fundamentados, ou quando vier o dia mau, nós não vamos passar ilesos por ele. Uma outra razão desta perseguição que Jesus traz nesse texto é que as pessoas não conhecem o Pai. Versículo 21, ele diz que somos perseguidos, tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome e porque não conhecem aquele que me enviou. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Quem conhece o Pai não persegue aqueles que amam o Filho. Não persegue os discípulos de Jesus. Porque a sua palavra permanece nele, eles decidem obedecer essa palavra, também se tornam discípulos de Jesus, então não há motivo para a perseguição dos discípulos de Cristo. Jesus diz aqui que se as pessoas guardarem a sua palavra, também guardarão a nossa. A perseguição aos filhos de Deus vem por parte daqueles que não conhecem o Pai. Ainda que digam conhecê-lo de alguma maneira. Ainda que estejam dentro dessa nossa igreja visível. A perseguição mais severa, entretanto, ela vem da parte dos filhos da desobediência, dos inimigos de Deus, daqueles que são amantes do mundo, amantes dos prazeres muito mais do que amam a Deus, daqueles que desprezam a vontade e a santidade de Deus. A perseguição mais severa vem por parte daqueles que compõem o time dos derrotados, daqueles que não vão colocar a mão na taça, que não receberão o prêmio final. Mas, meus irmãos, o que Jesus ordena para nós? Tendo em vista que essa oposição é certa, essa perseguição, e muito além disso, o ódio do mundo é certo sobre nós, qual é a nossa reação? Nós não queremos ser discípulos de Jesus? Nós não queremos agir como Jesus agiu? Nós não queremos nos tornar mais semelhantes a Ele em todas as coisas? Nós não temos esse propósito de termos Jesus como nosso único modelo de fé, de prática. Nós não observamos as Escrituras exatamente com esse propósito, de sabermos como Jesus agiu, como ele reagiu diante dos seus opositores, para que nós fizéssemos igual. Então Jesus traz para nós, além de falar que nós seremos odiados e perseguidos e tudo mais, que vamos sofrer por conta do nome dele, Jesus traz para nós o que nós precisamos fazer diante disso. Porque ele sabe que isso é certo para nós, para o povo dele. Então nós teríamos ainda um monte de coisa que a gente poderia falar aqui nesse texto, né, que Jesus fez as suas obras, ele falou, ele mostrou a sua presença, a sua divindade em toda a criação. Nós olhamos para a criação, enxergamos Jesus, enxergamos o dedo de Deus, enxergamos a beleza, a santidade, a majestade, o poder de Deus em todas as coisas criadas.
Jesus disse que ele veio, falou, fez tudo isso, então as pessoas não tinham de fato um motivo justificável para odiá-lo. Ele era o Santo de Deus, o Cordeiro puro de Deus, que tira o pecado do mundo, que estava ali exatamente com esse propósito de salvar pessoas, resgatar pessoas, trazê-las para perto, para o reino de Deus, enxertá-las na videira. Não havia motivos. Assim como hoje nós olhamos para Jesus e ele permanece o mesmo. E ainda assim muitos insistem em odiá-lo. Muitos insistem que ele não existiu. Muitos insistem que ele era apenas uma pessoa comum. Muitos insistem em persegui-lo. Mas Jesus nos dá aqui dicas importantes do que nós devemos fazer e como nós devemos reagir diante desse quadro de perseguição. E uma das coisas que Jesus nos ensina é que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos opositores, nossos inimigos, a fim de que eles se tornem também discípulos de Jesus, se essa é a vontade dele. Eu quero destacar aqui duas coisas que nós precisamos fazer. A primeira é confiar nas promessas libertadoras de Cristo. É confiar que Jesus fez uma promessa de que nós estaríamos livres dessa opressão, dessa perseguição e desse ódio do mundo. Em um determinado momento, todo o seu povo, todos aqueles que fazem parte desse time vencedor, que o capitão, que é Jesus, escolheu a dedo, não de forma aleatória, todos estes serão libertos da oposição. Precisamos confiar nisso. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é testemunhar a respeito deste que nos liberta. A respeito daquele que fez a promessa. Então nós vemos aqui no final já desse texto, aqui versículos 26, 27, ele falando a respeito do Espírito Santo. Que tudo isso está acontecendo e vai acontecer para que a palavra dele se cumpra. A palavra de Deus, ela se cumpre, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Tudo isso acontece para que se cumpra a palavra de Deus. E no versículo 26 e 27 ele fala, olha meus discípulos, meus queridos, amados, olha minha igreja, minha noiva, quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vai dar testemunho de mim. Ele vai falar a respeito de mim, de quem eu sou, do que eu posso fazer, da minha obra, do meu sacrifício. E vocês também testemunharão porque estão comigo desde o princípio. Vocês também que vão receber o Espírito de Deus enviado da parte do Pai, que desce dos céus, vocês que serão habitados pelo Espírito, vocês que serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês se encherão deste Espírito e vocês testemunharão, porque eu escolhi vocês antes da fundação do mundo. Então nós testemunhamos, meus irmãos, como igreja, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você é casa de Deus, você é a habitação do Espírito, isso precisa fluir de você, isso não pode ficar só no campo do conhecimento, na sua mente. Ou você vai se tornar um crente cabeçudo, que só entra conhecimento, adquire conhecimento, mas esse conhecimento não flui pelas suas mãos, não chega para o coração. Isso não pode acontecer, porque o Evangelho é prático, o Evangelho é demonstrado em boas obras. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós e a única maneira do nosso testemunho ser realmente eficaz, eficiente e verdadeiro é se o Espírito Santo trabalhar e usar as nossas vidas. É se o Espírito Santo agir de forma sobrenatural nas nossas vidas. Essa é a única maneira. Não é a nossa forma de falar, não é o nosso conhecimento, não é o nosso jeito, a nossa personalidade.
O Espírito Santo usa quem quer e da forma como quer. Se eu fosse me basear na minha personalidade, eu não estaria aqui de forma nenhuma aqui na frente de vocês. Porque eu fora desse púlpito eu falo o mínimo possível. A minha personalidade é essa. Mas quando há uma abertura para o Espírito Santo, Ele vai nos ensinando. Ele vai trabalhando em nós. Não é quem somos, é quem Ele é. Não é a forma como nós falamos que vai atrair pessoas, é o Espírito de Deus que atrai pessoas. É o Espírito Santo que convence as pessoas do seu pecado. E que produz nelas fé e arrependimento e confissão. Nós somos apenas testemunhas. Nós somos apenas arautos das boas novas. Nós somos apenas vasos de barro nas mãos do oleiro. E Ele vai nos moldando da forma como Ele quer, para que nós sejamos usados da melhor maneira possível, na expansão do Seu reino, através da pregação do Evangelho. Nós somos testemunhas de um Deus perdoador, disposto a se relacionar com pecadores, disposto a atrair pecadores para si, para que eles também experimentem aquilo que nós já experimentamos. A graça, o amor, o perdão de Deus dos nossos pecados. Essa graça salvadora que encontramos em Jesus. Se o Espírito de Cristo habita em nós, meus irmãos, nós devemos nos dedicar a testemunhar de Cristo. Se o Espírito habita em nós, nós somos capazes de enfrentar todo o ódio, toda a perseguição e oposição do mundo. Nós nos fortalecemos nele. Porque entendemos que somos dele, pertencemos a ele, somos moldados e direcionados por ele, não depende de nós. Nós somos apenas cooperadores, nós participamos daquilo que Deus está fazendo. Se o Espírito Santo habita em nós, nós apontamos o caminho para quem está perdido. Nós ministramos cura e libertação para quem está oprimido e doente, ainda que não creiam. Se o Espírito Santo habita em nós, nós amamos aqueles que nos odeiam, nós oramos por aqueles que nos perseguem. Se o Espírito habita em nós, nós entendemos qual é a nossa missão, nós estamos submissos à missão de Cristo e nós entendemos a urgência dessa proclamação. Se o Espírito habita em mim e em você, nós temos um coração colocado na miséria alheia. E os nossos olhos estão atentos também à missão global. A missão de Deus no mundo. Mas também os nossos olhos estão atentos aos nossos vizinhos, aos nossos colegas. Àquela pessoa que mora de frente para a nossa casa. Se o Espírito Santo habita em nós, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo escreve aos Efésios, para que nós possamos, meus irmãos, resistir no dia mau. E enfrentar com fé, com convicção, confiança, olhando para o que é eterno, olhando para Jesus, olhando para aquilo que Ele nos prometeu, enfrentar tudo isso e permanecermos inabaláveis. Concluindo essa reflexão, o ódio do mundo vai ser encerrado um dia. Ele somente será encerrado e extinguido no dia do Senhor. No dia em que o Senhor Jesus concretizar o seu reino na sua plenitude. No dia em que o Senhor Jesus vier pela segunda vez buscar e restaurar a sua igreja, esse dia todo o ódio será extinto. Assim como todo o pecado e a morte não mais existirão. E esse dia se aproxima. E nós precisamos ansiar por esse dia. Por isso a missão de Jesus é tão urgente. Por isso o testemunho é urgente, porque esse dia está cada vez mais próximo. Mas antes disso, nós vivemos aqui. Vivendo aqui, nós enfrentamos nossos opositores, nossos medos, enfrentamos o ódio das pessoas, o desprezo do mundo, e tudo isso nós fazemos
para a honra e glória do nome de Jesus, não para a nossa própria. Não há méritos em buscarmos honra própria. Nós buscamos somente a glória e a honra do nome dEle. Tudo isso nós fazemos, meus irmãos, porque nós fomos chamados como igreja, como corpo de Cristo, nós somos chamados a sofrer por Ele e com Ele, a fim de que nós, como corpo, sejamos exaltados em tempo oportuno. A palavra diz que nós sofremos com Jesus, nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele e que nós seremos glorificados com Ele. E seremos exaltados na presença dEle. E juntamente com Ele, juntamente com esse time que Ele escolheu, nós vamos levantar a taça da vitória e nós vamos receber das mãos dEle a coroa da vida. E esse reino preparado para mim e para você, que nós nem imaginamos como vai ser. Só sei que vai ser maravilhoso. Como nós vemos em Tiago, e também na primeira carta de Pedro, que nós lemos hoje, parafraseando, Pedro e Tiago, eu diria, prepare-se para a pancadaria e reaja com alegria. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos prepare a cada dia para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então? Agradecendo a Deus por esse tempo. Eu olho para